questão do reajuste do salário que foi passado já, né? Isso aí, inclusive, até hoje, a gente até vai confirmar com o prefeito, mas hoje já deve estar indo para a Câmara de Vereadores aqui da cidade de Blumenau. Prefeito Egídio Ferrari, bom dia, obrigado aqui por atender a Rádio Mix, prefeito. Bom dia, Belmiro. Bom dia a todos os ouvintes também. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, então. Até pra gente, como a gente antes trouxe o pessoal do sindicato, né, prefeito? A gente, então, resolveu trazer o senhor aqui também pra gente ouvir as explicações e o contraponto da prefeitura sobre alguns pontos que foram levantados aqui pelo coordenador geral do sindicato. E uma das principais reclamações, prefeito, que a gente percebe até nas publicações nas redes sociais do sindicato e também o que ele comentou essa manhã, foi que desde janeiro não aconteceu a mesa de negociação permanente. Não aconteceu mesmo, prefeito? O que aconteceu? Por que não aconteceu? Para a gente explicar aqui para o ouvinte da Mix. Bom, Rodrigo, nós temos, desde o início do ano, conversas frequentes, principalmente através da nosso secretário de administração, secretária da Fazenda, enfim. Então, eu entendo que essas conversas, essa mesa de negociação, como é chamado, permanente, que sempre acontece, são os contatos, né, entre o representante dos servidores ali do sindicato com a Prefeitura Municipal, né? Não vejo problema nenhum, tanto que a conversa é sempre muito tranquila e ela acontece, tem acesso tranquilamente. Perfeito, então, mas diretamente, porque a gente acompanhava nos anos anteriores, prefeito, que existia uma mesa mesmo, né? Digamos assim, no sentido literal, né? Se sentava representantes da prefeitura e do sindicato à mesa, né? E ali ia se discutindo, principalmente as cláusulas sociais. Né? Também, claro, a questão do aumento, mas também as cláusulas sociais. Isso então aconteceu, mas, digamos assim, não foi à mesa, foi, pelo que o senhor está comentando, sempre em conversas, sei lá, penso eu por telefone, alguma coisa nesse sentido? Sim. Para mim, por exemplo, o pessoal nosso, né, recebeu o sindicato na época que falou ali sobre aquela questão da mudança do SBLU e tal, mas de verdade não senti nenhuma dificuldade nessa conversa, tá bem tranquilo. E a minha conversa, como sou servidor público, eu falo diretamente com os servidores também, sabe? Eu respondo as dúvidas pessoalmente por redes sociais, enfim. Então, em relação a isso, estou muito tranquilo e bem satisfeito com as nossas conversas. Perfeito. 5,32% com base no INPC acumulado dos últimos 12 meses. Quer dizer, teoricamente, pelo que até o dirigente sindical comentou, prefeito, não teve aumento real, foi só uma reposição, é isso, né? Sim, a gente fez a reposição pelo INPC, inclusive estava no documento do próprio sindicato encaminhado. Mas assim, os esforços são grandes, sabe, meu amigo, quando a gente verifica, e a gente tem que ter uma prudência, né, financeira, digamos assim, na análise desses pedidos, que os impactos são milionários, né? Nós pegamos o início do ano com um déficit orçamentário à prefeitura, então tudo que a gente faz tem que ter muita cautela, a gente está revisando todos os contratos da nossa prefeitura, economizando em diversas áreas, justamente para fazer, né, essa medida inicial de fechar a torneira, de apertar um pouquinho em cada lugar, diminuir os gastos da máquina pública, isso é um compromisso que tenho, com a digitalização, com nós deixarmos de utilizar, por exemplo, papel, enfim, são várias questões, e aí também, né, passa pela nossa análise e avaliação a questão da regularização, a questão do reajuste, né, do salário dos servidores. A gente tem que ter muito cuidado. Como falei, o impacto é financeiro. Somente esse impacto do NPC em cima do Vale Alimentação e do salário base chega a praticamente 50 milhões de reais até o final do ano. Uhum. Até sobre a questão do Vale Alimentação, então até o final do ano ele vai estar equiparado com o Vale Alimentação que é recebido pelos servidores da Câmara de Vereadores, é isso, né, prefeito? Isso é uma pauta que eu resolvi atender, né? Então veja que, por isso que digo, às vezes o sindicato ou algum representante que tem uma fala um pouco mais fora, digamos, do contexto, justamente pela questão ideológica partidária deles, mas os pedidos que foram feitos a gente tem atendido, e o principal era essa equiparação do do auxílio alimentação, né, dos servidores da Câmara, porque eles recebem mais. Então, até o final do ano a gente vai conseguir fazer essa equiparação. Não conseguimos fazer agora, já na folha de maio, para pagamento em junho, dado a repercussão. Seriam mais 20 milhões até o final do ano, a gente não consegue. Mas no final do ano a nossa garantia
é de que aí sim, vem essa equiparação e aí esse ganho real, né? Se a gente pegar aí o aumento, são em torno de R$ 300 de aumento do valor que está hoje para o final do ano, que será, né, com a equiparação e com o aumento do INPC. Tem uma empresa também, prefeito, que o coordenador comentou, que foi contratada para avaliar a revisão, inclusive também do plano de cargos e salários, né? Porque isso também está na pauta do pessoal do Sintraceb, dos servidores, que é essa avaliação de cargos e salários. E segundo o que ele comentou em algo em torno de 1 milhão que foi pago para essa empresa, mas eles estariam atrasados na entrega do relatório. É isso mesmo, prefeito? Eu não me recordo do valor que foi pago antes. Mas, se não me engano, a entrega do relatório é agora para junho. Ela era para entregar antes, e aí não sei porquê, provavelmente por conta da complexidade da análise, né, de todas as informações. Veja que, né, a gente está falando aqui em impactos que, por exemplo, todos os pedidos que o sindicato fez, principalmente o aumento dos salários bases, a gente impacta nos que estão na ativa e a gente impactaria também todos os aposentados, né, por conta da paridade. Esse impacto financeiro são cerca de 200 milhões de reais. Né? Então, assim, a prefeitura não teria como pagar de forma alguma. Né? Então, o nosso compromisso, né, e seriedade, né, com respeito ao erário, ao recurso público, então nesse sentido. Mas pelo que me recordo, o nosso secretário de administração, o Anderson da Rosa, me informou que é a partir de junho agora que é para terminar, ou para pelo menos entregar o resultado desse estudo que está sendo feito. E é bastante interessante, porque a gente precisa ter dados, né? Para fazer gestão tem que ter informações concretas. Perfeito. Como disse, cada reajuste ou cada mudança que a gente faz numa alíquota, e às vezes um percentual muito pequeno, ele acaba impactando no todo. São mais de 10 mil servidores ativos da Prefeitura Municipal, né, fora todos os inativos também, os aposentados. O coordenador também comentou, prefeito, que no documento que foi encaminhado sinaliza que, vamos lá, essa primeira reunião, essa primeira mesa de negociação estaria também nesse documento marcado para o dia 29 de maio, é isso? Mas a data base da categoria é agora em maio, né? Sim, a data base é agora, com o pagamento já em junho. Uhum. E essa primeira mesa de negociação seria então no dia 29? Olha, eu não me recordo da data, o Belmiro, sou bem sincero em dizer, eu vou ter que olhar ali o documento. Então, tá. Mas se ele falou é porque tá escrito. Tá escrito dia 29. Perfeito. Prefeito, só pra gente mudar rapidamente de assunto também, semana passada o senhor recebeu uma carta assinada por diversas entidades aqui de Blumenau, entre elas a OAB, até o pessoal da OAB vai estar conosco amanhã também, sobre essa questão do reajuste, né, da tarifa do esgoto aqui na nossa cidade. E o senhor já respondeu essa carta para essas entidades, né, prefeito? Sim, mais uma vez, como, né, falei há pouco, a nossa seriedade no trato com os recursos públicos, e muito antes de eu receber essa carta, eu já havia pedido ao Tribunal de Contas essa análise. Né? É uma análise muito difícil, muito técnica de se fazer, justamente para que eu tenha subsídio, tenha esclarecimento, no sentido olha, esse reajuste, ele está dentro do que previu o contrato ou não, sabe? Uhum. A assinatura do aditivo a gente precisou fazer justamente para cumprir a determinação do marco legal de saneamento, né? Então a empresa agora ela tem um compromisso de investir mais de 300 milhões de reais na realização de obras e melhorias da infraestrutura. Mas o reajuste ele está sob análise do Tribunal de Contas repito, né? Essa análise está sendo feita por meu pedido. Né? Então eu resolvi, logo depois de assinar o contrato, para que a gente não perdesse esses investimentos, fazer isso, colocar sob análise do Tribunal de Contas do Estado, que é a última instância que vai sempre analisar. Então o tribunal me dando, por exemplo, autorização para cancelar ou para rever esse reajuste, nós faremos imediatamente. Né? Então, mas está sobre análise deles. Eu não esperei, né, mais manifestações das entidades ou de outras pessoas. Eu mesmo já resolvi com a nossa equipe e principalmente com a nossa equipe técnica do SAMAI para que a gente pudesse fazer essa consulta ao Tribunal de Contas. Espero que nos próximos dias aí, e os próprios técnicos falaram, né, dada a complexidade dessa análise, por isso que não terminaram ainda.
Perfeito, então. Só lembrando que amanhã, viu, pessoal, a gente vai receber o pessoal da OAB aqui, exatamente, porque foi o pessoal da OAB que encaminhou, juntamente com outras entidades, ao prefeito Egídio esse pedido, né, para cancelamento desse aumento. Prefeito, até o seu José Luiz está aqui acompanhando a gente, ele é torcedor do Blumenau Esporte Clube, porque teve uma polêmica semana passada que a gente trouxe aqui também, até conversando com um ouvinte nosso e também um torcedor, penso eu, do esporte aqui de Blumenau, que protocolou um documento também no Ministério Público sobre a questão da cessão lá do campo e de algumas partes lá do Parque da Artex pro Blumenau Esporte Clube, né? O senhor também respondeu alguns torcedores e também falou a respeito desse assunto semana passada, né, prefeito? Porque lá ele comenta o seguinte, poxa, tem o campo, tem a estrutura, mas a gente não pode utilizar porque o Blumenau Esporte Clube tá lá treinando. O que você conversou, o que você respondeu e o que está sendo tratado nesse caso, prefeito? Isso, logo que tomei conhecimento, o nosso acordo, né, o acordo da prefeitura com o clube nessa sessão onerosa, né, eles pagaram para que isso acontecesse e com isso ajuda a manter e fazer investimentos naquele parque, que acaba ficando tudo para a prefeitura, né, porque, óbvio, é um investimento muito grande, mas o acordo é que as pessoas possam utilizar o campo, né, e todas as melhorias efetuadas lá no parque. Claro que durante os treinamentos não há essa possibilidade, justamente porque eles treinam, são atletas profissionais de alto rendimento, treinam com bola e a gente precisa evitar qualquer incidente ali, qualquer, né, pessoa que possa ser ferida atingida por uma bola ali. Era nesse sentido, mas a gente já está conversando com o clube justamente para dar essa possibilidade. O que eles informaram é que no final de semana sempre está à disposição, porque eles não têm no horário fora do treinamento, e que durante a semana eles teriam treinamento no dia inteiro, né? Mas assim, a gente tem ouvido, tem recebido aí as demandas, tem respondido, né, ido atrás das perguntas, mas, por outro lado, né, aquela demanda de termos time de futebol novamente aqui em Blumenau, para jogar no SESI, para jogar em Blumenau, enfim, teremos um clássico muito interessante. Também tem muita gente bastante satisfeita e agradecendo, enfim, pelo nosso trabalho, pelo trabalho de todos envolvidos aí, né, para que a gente possa ter o nosso clássico, os nossos times de Blumenau jogando aqui de novo, e isso passa também pelo local de treinamento que está acontecendo lá no parque. Exatamente, essa sessão tem um prazo, prefeito, lá, ou até o BEC tem alguns anos ali que está cedido para eles, né? E são 2 anos. 2 anos. São 2 anos, isso. O investimento, se não me engano, mais de R$2 milhões nesse primeiro momento. Todo o investimento, tudo o que fizeram, né, colocação de alambrados, melhoria do campo, estão construindo, enfim, equipando uma academia, tudo isso vai ficar para o município, né? Todo esse investimento que eles fazem fica para o município, por isso, né, que é um investimento grande que o clube está fazendo. Prefeito, obrigado aqui por atender a Rádio Mix. Obrigado, um abraço também, boa semana. Jornal da Mix, oferecimento FURB 60 anos, Universidade Nota Máxima, Cooper Super, compre também em miacooper.com.br e Toyota Barigui, toda linha com até 10 anos de garantia. Mix!